Testando. Foi? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos. Uma alegria de novo estar aqui. Retornamos quinta-feira, a gente veio de avião, achamos melhor, despachamos a casa inteira ali, mas graças a Deus chegamos bem e é uma alegria para nós, para mim, para minha esposa Rayane, estarmos aqui nessa igreja novamente, para mim, né? E como eu me alegro de me pertencer a Holiness também, lá no Nordeste, lá no sertão, onde tinha muitos missionários de outros contextos. Virar sinônimo de missionário da Holiness era de missionário bem cuidado. E eu louvo a Deus por essa igreja que tem sustentado, tem mantido e tem enviado e mantido principalmente os missionários em campo da nossa denominação. Amém? E, bom, hoje eu gostaria de trazer uma reflexão a respeito de um texto que está lá no livro de Lucas. Em Lucas 7, 1 a 10, se puderem abrir suas Bíblias. Lucas 7, de 1 a 10. Eu soube que semana passada caiu a luz, né? Espero que não aconteça isso hoje, que minha garganta tá... Lucas 7, de 1 a 10. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Diz o seguinte: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: Ele merece a nossa ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. E quando Jesus estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai. E ao outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Pedimos para que o Teu Espírito Santo venha usá-la para nos mostrar as verdades a respeito do Teu caráter, Jesus. Sei com as nossas vidas, Senhor. Sei com a minha, Deus. Me usando com o poder do Teu Espírito, Senhor. Nós Te agradecemos porque o Senhor é um Deus que se revela a nós, pessoas indignas de receber o Teu nome. Mas Te agradecemos porque o Senhor fez isso por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esse é um texto aqui que está no Evangelho de Lucas e que é consenso que o autor que escreveu ele foi o próprio Lucas. Lucas talvez um médico nessa época. E esse texto aqui ele se insere no começo do ministério de Jesus. Então, quando a gente vê isso porque logo no capítulo anterior se trata do Sermão do Monte. E Lucas faz questão de colocar esse capítulo logo depois e no início do ministério de Jesus. Por quê? Uma das ênfases de Lucas ao longo do livro que ele escreve a Teófilo, para o Evangelho de Lucas e Atos, ele tem em mente que um dos objetivos dele é dizer que a salvação de Deus é para todas as pessoas, para todas as nações. E ele faz isso como? Colocando a fé de um centurião aqui logo após o Sermão do Monte e o início do ministério de Jesus. Então eu gostaria de passar alguns versículos aqui em sequência para a gente estudar esse texto.
Dos versículos 1 a 5, num primeiro momento, quando a gente olha os personagens dessa cena, tem os líderes que foram enviados, os líderes judeus, depois vem o próprio centurião e o próprio Jesus. Nesse primeiro momento, eu gostaria de dar um destaque para esses líderes religiosos judeus, ou presbíteros do grego, e que vão ao encontro de Jesus a pedido do centurião para que o servo deste homem fosse curado. No versículo 4 ele diz o seguinte: estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Esses líderes judeus, eles estavam constrangidos pela generosidade, pela atenção que esse centurião deu à nação que não era dele, a ponto de ele ter gastado o seu dinheiro para construir uma sinagoga para eles. Então, quando a gente olha nesse primeiro ponto, nesse personagem, nessas figuras do começo, o centurião, ele se difere muito dos líderes judeus dos primeiros que aparecem. Porque o primeiro diz: ele merece, e depois o centurião manda dizer aos amigos: eu não mereço. Então, num primeiro momento, a gente vê que esses líderes judeus, eles não têm fé em Jesus. Eles têm fé na sua própria conduta moral. O próprio argumento deles aqui fala: esse homem, ele é bom e ele fez tudo isso. Porque ele fez isso, então ele merece que o pedido dele seja respondido. Essa é a base da cosmovisão que eles tinham nesse momento. E isso é compreensível. A maneira, então, deles se relacionarem com Jesus, com o próprio Deus, desses líderes judeus, é a partir da sua performance moral, a partir das suas virtudes, da sua conduta em responder ou não o cumprimento da lei. E nos capítulos 1 e 2 de Romanos, a gente vê que enquanto os gentios, eles idolatravam a sensualidade, os líderes judeus, os judeus, eles idolatravam a retidão moral. Quando a gente pensa nisso, a gente enxerga uma linha bem bamba, bem tênue. Principalmente, por exemplo, fica muito mais claro no meu contexto quando eu estava no sertão, quando eu pregava para os indígenas, e eles também eram sertanejos. Para o contexto de lá, ser cristão, ele é uma posição social muito maior do que uma posição espiritual. O que eu quero dizer com isso? O cristão naquela comunidade pequena, ele vai ser conhecido por isso. E quando você fazia o apelo, quando você falava do plano da salvação, do evangelho para eles, muitos diziam assim: eu não estou preparado para aceitar Jesus. O que estava por trás disso? O que estava por trás é que eles tinham, por exemplo, amigos que iam para o bar, e ele também ia. E para ele já não poderia mais fazer isso, na cosmovisão dele. Não que a nossa gente possa também. Mas o que eu quero trazer é que para eles era uma mudança tão grande e radical de vida que eles seriam conhecidos por todo mundo como crente. E se eles fizessem uma coisinha errada, todo mundo ia falar: ó, os crentes aí, ó, fazem as coisas do mundo e se dizem crente de verdade. Então, era uma pressão tamanha na vida deles. Então, quando eu pregava o evangelho para eles, eu tinha que, ao mesmo tempo, combater aquele que amava as coisas do mundo, tanto quanto aquele que se abstinha das coisas do mundo como forma de salvação. Os dois estavam longe do caminho. Porque aquele que se distanciava das coisas do mundo fazia isso achando que, a partir disso, ele seria seu próprio salvador. E isso é algo muito sutil e arraigado na nossa cosmovisão no Brasil. Então, só para recapitular, ou seja, aqueles lá, nos sertanejos, os indígenas, eles têm uma cosmovisão que eles são salvos especialmente por não fazer coisas ruins e buscar fazer coisas boas. Ou seja, no final das contas, eles estão dizendo para si mesmos: eles são os seus próprios salvadores. Mas a nossa cultura aqui em São Paulo não é muito diferente. A nossa grande armadilha é uma coisa chamada autorrealização. Quando nós olhamos a nossa cosmovisão, o jeito de ser paulistano, a gente vê que aquilo que a gente sente é o mais importante. Aquilo que se passa dentro do nosso interior é a coisa mais importante que tem. O que vão falar é que o segredo da felicidade de hoje
é a sua plena expressão da sua liberdade, não é verdade? Aqueles que seguem aquilo que sentem são aqueles que serão felizes. Então, o evangelho para a nossa cultura parece algo duro demais. A gente tenta encaixar o evangelho nos nossos próprios moldes. A gente olha para o evangelho como se fosse muito duro. É muito difícil abrir mão da nossa carreira. É muito difícil abrir mão de quem nós somos para a nossa cultura. Cada cultura tem as suas próprias armadilhas. Então, de certa maneira, as novas gerações, a minha e todas para frente, elas têm uma tendência maior de ter como ídolo a liberdade individual. E talvez até o liberalismo. A gente taxa o bom cristão como aquele que consegue ir para os shows e ficar bem. Ao mesmo tempo, as gerações anteriores olham para os cristãos e falam: não, a gente precisa ser mais certinho. A nossa verdadeira regra aqui é a retidão moral. Então, quando a gente olha para esses líderes aqui, voltando ao texto, podemos ver que todos eles tinham fé. E todos nós também temos fé. Eles acreditavam que Jesus ia curar. Eles não duvidavam disso. Mas eles acreditavam que Jesus ia curar porque ele merecia. Essa era a base do conhecimento deles. Então não há quem não tenha fé. A gente necessariamente tem fé em algo. Pode ser em nossas virtudes, pode ser em nossos dons, nossas habilidades, os nossos bens ou aquilo que fazemos também. E aí eu quero perguntar para vocês, como nós podemos discernir e ver o que tem dentro do nosso coração? O que ocupa esse lugar? O Tim Keller, no livro dele chamado Deuses Falsos, no último capítulo, ele escreve um texto assim: uma das maneiras exige que prestemos atenção à nossa imaginação. O arcebispo William Temple certa vez disse: sua religião é o que você faz com a sua solidão. Em outras palavras, o verdadeiro Deus do seu coração é aquilo que em seus pensamentos se concentram sem o menor esforço, quando não há nada mais sequer na sua atenção. Com o que você tem prazer de sonhar acordado? O que ocupa sua mente quando você não tem mais nada o que pensar? Você cria enredos potenciais relacionados com ascensão profissional? Ou com bens materiais? Como a casa dos sonhos? Ou com um relacionamento com determinada pessoa? Um ou dois desvaneios não são indício de idolatria. Pergunte então, em que você habitualmente pensa para se alegrar e experimentar conforto na privacidade do seu coração? A resposta que veio na sua cabeça, a menor fagulha que você sentiu agora, daquilo que pode estar ocupando o lugar do seu coração, da sua mente, no seu tempo vago, é aquilo que compete com a sua fé hoje. E é aquilo que nós também, e que o Tim Keller chama de ídolo, e que não é necessariamente algo ruim, ele pode ser algo bom. Não precisa ser um vício em cigarro, em bebida, algo tão escancarado, em mentira. Pode ser algo bom, pode ser seus filhos, pode ser sua casa, pode ser aquilo que você coloca no lugar de Deus, mas é que ele perde o lugar que ele deveria ser, e aquilo vira o centro da sua vida. Não há como se ter fé em Jesus sem antes a gente se despir de tudo que a gente tem de ídolo no nosso coração, porque eles sempre estarão competindo com o nosso coração. Esses pequenos ídolos que a gente tem em nossa vida são como pequenas barganhas com Jesus. Dessa mesma fala: Jesus, faça isso, porque eu mereço, de certa maneira. Se eu me esforçar com você e você me ajudar, talvez dê certo. No fundo, é o nosso próprio merecimento, é a nossa própria ação. A gente só consegue acreditar em Jesus se nos despirmos daquilo que nós colocamos no nosso coração. Parte 2 disso aqui. Nos versículos ainda de 1 a 5, a gente vê esse homem conhecido como centurião. E muitos aqui conhecem que centurião é um homem, é um soldado, um oficial romano que comanda pelo menos ou mais, ou um pouquinho menos, mas por aí aproximadamente 100 pessoas, uma centúria. Então, esse é um homem que no exército romano, dizem que ele é a espinha dorsal do exército. O exército na época de Jesus, no primeiro século, ele era dividido em várias composições. Primeiro ele partia de legiões.
Então, a legião era composta por 5.500 homens aproximadamente. E na época de Jesus haviam 28 legiões ao longo de todo o império, na distribuição do território. E desses 5.500, que é organizado pelo prefeito, é repassado então depois para as coortes, cada um com 500 homens. E depois dessas coortes vinham as centúrias, com uns 80, 100 ou 120 homens. Então a gente está falando da unidade de medida mais central assim para que as outras coisas funcionem, o centurião. Existem outras organizações também do Império Romano, do exército dele, que se faziam presente, como por exemplo, quem aqui viu The Chosen, conhece que existe uma coisa chamada guarda pretoriana. A guarda pretoriana é aquela que se restringia e ficava mais perto do imperador. Então, a gente está falando de um homem que ele era muito importante. Ao mesmo tempo, não só isso. O centurião, ele era um homem gentil, ou seja, não é gentil de gentileza, de caráter, mas gentil por ele não ser judeu. E por ele não ser judeu e ainda exercer uma profissão odiada pelos judeus, Lucas faz questão de colocar ele aqui como um dos primeiros milagres aqui no ministério. E por que essa profissão era tão odiada pelo povo judaico? Porque, vamos passar rapidinho, o Império Romano nessa época, ele precisava sobreviver, ele precisava ter a sua fonte de lucro. Mas o pensamento nessa época de Roma era diferente de qualquer outro império anterior, tanto em qualidade como em quantidade. O pensamento deles não era somente dominar e explorar, era instituir uma política única ao longo de todas as nações que eles dominavam. E isso fazia com que, por exemplo, eles utilizassem de todos os meios legais e ilegais para que isso acontecesse. E principalmente, eles mexiam com aqueles que eram mais ricos de cada nação, com um único objetivo: enriquecer à custa do próprio povo. Essa era a forma como o Império Romano se sustentava. Ele tinha 3 formas de lucro. A primeira era, o mais claro, entrar numa nação, dominar e tirar das suas riquezas de lá. A segunda maneira era você instituir os impostos. Então ele pagava imposto por território, imposto por uso, por bens, por cada coisa que eles tinham. E a terceira maneira é pela expoliação de bens. Então tudo aquilo que eles tinham como produto, que eles produziam, isso era taxado sobre eles. E quem caía o lucro de cada isso, o lucro vinha, e sobre tudo isso que eles taxavam, o lucro ia para eles, então tudo ficava mais caro para o povo. Por isso que quando a gente vê a vida de Mateus, os próprios discípulos não gostavam dele. Porque ele era, além de ele ser da própria nação, que o publicano precisava ser da própria nação, ele era um traidor da sua própria nação, né? Então a gente vê que esse centurião aqui, ele era na verdade uma figura como se fosse o grande inimigo do povo judeu. Mas esse homem, ele não se deixa corromper pelo seu trabalho, pelo objeto do seu trabalho. O maior competidor da fé deles, você já deve imaginar qual que deve ser: o poder. Para um homem que coordena 100 outros homens, e em Cafarnaum, que tinha postos romanos lá, e ele podia exercer essa função, ele abre mão disso que ele tem, para amar uma outra nação. A tamanha humildade dele, a gente consegue ver nesse verso que diz o seguinte: ele mandou alguns amigos para que falassem com Jesus: eu não sou digno de tê-lo em minha casa, e eu não sou digno também de encontrá-lo. Olha essa percepção que tinha. Não só por causa de uma barreira cultural de que se Jesus, como judeu, Jesus era judeu, ele entrasse numa casa gentia, ele não poderia fazer isso em teoria. Esse homem entende isso, ele conhece a cultura. Então, ao mesmo tempo que ele não quer que ele se contamine e que ele tenha a fama de ser junto com os judeus, ele reconhece a humildade e o valor dele diante de Jesus. E ele diz: eu não mereço, eu não sou digno de que você venha na minha casa e nem mesmo ao meu encontro. Então a gente observa nesse texto de que, assim como na vida de muitos de nós, o conhecimento dessa necessidade que ele tinha é uma percepção que vem normalmente nos momentos difíceis.
a forma como ele percebeu que ele precisava chamar Jesus veio justamente no momento de dificuldade da vida dele. E isso não é muito diferente nas nossas vidas, não é verdade? Normalmente, as pessoas se achegam à fé em Jesus por causa de dificuldades na vida. Não é à toa que a faixa etária que começa o número de conversões é justamente no período do ensino médio ao começo da faculdade. Já perceberam isso? É justamente quando o jovem começa a entender quais são os seus dilemas existenciais, quais são os seus problemas. Porque até então ele não tem problema em si, aparentemente, né? Na maioria dos casos que a gente conhece aqui. Óbvio, existem contextos muito diferentes dos nossos e que eu não estou tratando nesse momento. Mas que a nossa realidade é que o jovem, o adolescente, ele vai começar a perceber os seus dilemas, as suas dificuldades. Quando ele começar, a partir dessa idade, e a partir dessa idade, ele começa a perceber se ele tem a sua base realmente em Jesus ou não, onde está a sua fé. Então, nos momentos difíceis é que se revelam o que nós temos confiado, o que está dentro do nosso coração. Tem um livro do Eugene Peterson, que é o Pastor Segundo o Coração de Deus, que ele mostra que uma das tarefas dos pastores dos missionários é como um mito de Prometeu. Alguém conhece esse mito? Ele é muito antigo, na época do Fundamental a gente ouve falar. Prometeu era um deus do panteão grego, das histórias que eles contavam para justificar as narrativas da humanidade, como se fosse o mito que a gente conta hoje do Adão e Eva. E aí algo interessante é que eles falam o seguinte, é que esse historiador ele conta assim, que o começo da humanidade, todos os seres humanos conheciam o dia da sua morte, e por isso eles viviam de maneira triste, sem expectativa, porque eles sabiam o dia em que eles iam morrer. Então eles não precisavam se esforçar mais, porque tudo tinha um fim. E não só isso, os deuses que governavam eles eram deuses muito, muito brutos. Mas acontece que existe um Deus chamado Prometeu, e que ele se compadece da situação da humanidade. E o que ele faz? Ele vai lá e ele faz 3 coisas, e as principais coisas são: ele tira dos seres humanos o conhecimento do dia da morte deles. Ele tira esse senso de limitação que eles tinham. E não só isso, ele vai lá e dá um instrumento chamado fogo para eles, para explicar de onde veio o fogo. Ele dá o fogo para eles, para que eles pudessem criar as ferramentas. Então, os seres humanos começam a progredir na humanidade. Esse é o mito que eles contam. E então, Zeus, que é o principal deus do panteão grego, ele fica furioso com Prometeu. E aí muitos conhecem que ele acorrenta o Prometeu numa rocha em cima de uma montanha para que o sol escaldante e o frio a pior gelada viesse sobre ele todos os dias e que as aves comessem do fígado dele para que na noite ela se regenerasse e no dia voltasse de novo a comer o fígado dele. Quando ele conta isso, o Eugene Peterson ele fala o seguinte, que a tarefa do pastor foi trazer de volta a consciência da mortalidade, a consciência de que nós somos frágeis, de que nós somos humanos, e que quando a gente tenta ser Deus, é justamente quando a gente se aproxima do mesmo erro de Adão e Eva. A essência de toda a nossa caminhada, de todo o nosso pecado, é que a gente tenta ser como Deus. E quando a gente perde a nossa noção de finitude, a nossa noção de mortalidade, a noção de que a gente morre, de que nosso corpo adoece, aos 25, eu já estou começando a sentir a diferença, de que a gente vai mudando, de que a gente é frágil, a gente começa a agir como se fôssemos Deus. A gente começa a agir achando que sabe as nossas verdadeiras, o que é capaz de nos satisfazer, o que é capaz de nos alegrar. A gente para de consultar a Deus, a gente vive como se fosse o nosso próprio Deus. E essa é a nossa situação hoje, é que nesses momentos difíceis, assim como na vida desse centurião, eles nos mostram que nesses momentos difíceis nós somos humanos e que a gente precisa de um Salvador. E nesses momentos difíceis, a gente vê onde o nosso coração tem confiado de verdade. Num terceiro momento aqui, do versículo 6 a 8, quando Jesus vai e responde esse chamado. Esse homem compreende
qual que é a resposta para a sua maior e verdadeira necessidade da sua vida. E a maneira como ele faz isso, que a gente lê esse texto, ele é tão peculiar, na verdade, ele é tão interessante, que traz essa beleza para esse texto. Ele diz assim: mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Ele diz: porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados a minhas ordens, e eu digo a este, vai, ele vai, e ao outro, venha, e ele vem, e ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Então a fé desse centurião nos surpreende por dois motivos principais. Primeiro, porque esse homem, ele acredita que Jesus ele pode curar sem mesmo ver ou tocar. Muito diferente de Lázaro, quando as irmãs choram e falam, era para você estar aqui, Jesus, para ele não morrer. Esse homem, ele, antes de ver, ele crê. Ele não precisa ver para crer. Diferente de tantos outros personagens na Bíblia, de tantos textos, esse homem acredita muito menos, muito antes de ver Jesus curar, ele só de ter ouvido ele falar, eu creio que com o poder da tua palavra, você é capaz de curar o meu servo. O segundo ponto que é interessante, a fé deste homem, é que ele se utiliza do entorno cultural dele. Perceba, ele usa a ideia do exército romano, a organização do exército, para compreender a natureza de Jesus. Ele pega um sistema que é do mundo para compreender um valor que é do reino de Deus. Isso é inimaginável, isso é surpreendente quando a gente vê. Qual que foi a linha de pensamento dele? Entendendo que ele está debaixo de uma autoridade. Ele está debaixo de uma autoridade. E por isso ele tem também autoridade sobre outros. Ele se pergunta, então Jesus deve ser o intermediário de alguma autoridade que vem acima dele. Quando a gente pensa nessa questão, que é muito difícil para nós, na nossa cosmovisão, a questão de representatividade, a gente vê que se você uma ordem do centurião era uma ordem de Roma, já uma ordem de Jesus, quer dizer, se você desrespeitasse esse centurião, você estava automaticamente desrespeitando Roma. Essa mesma representatividade valia para Jesus. Se ele entendeu que a ordem vinha de Jesus, é porque essa representatividade vinha de outro lugar. A autoridade de Jesus para curar e para exercer o poder que ele tinha, vinha do próprio Deus. Essa foi a linha de raciocínio desse homem. E a gente vê como esse texto, ele é um dos textos mais lindos para a gente poder defender que a nossa fé, ela é algo inteligível. Ela não é somente aquilo que, por exemplo, quando eu era ateu, eu me perguntava, cara, a mesma forma como a gente acredita em Papai Noel, eles acreditam em Jesus. Não é dessa maneira. A nossa fé, ela também é racional, ela é espiritual, ela é holística, ela é completa. E muitos teólogos e pessoas importantes passaram para justificar isso. Um homem muito conhecido, por exemplo, é C.S. Lewis. Cara, C.S. Lewis era um filósofo, ele era um poeta, ele era professor, acho que de Oxford. Ele ganha os títulos mais tops assim, da universidade, de tipo professor emérito, de honra, de todos os sentidos. E esse homem, em todo que ele tinha, ele não conseguia achar história que não fizesse tanto sentido quanto da Bíblia. O argumento dele, a convicção dele, muito da conversão dele veio com conversa com o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. A maneira como ele raciocinava, como ele entendia a fé, era muito, muito mais lógica nesse sentido. Ele entendia que não tinha como um dramaturgo escrever um texto que faltava tantas coisas para ser um drama de verdade, e aquilo ainda fazia sentido. Então, quando nós olhamos para essa fé deste homem que retornou no texto, a dimensão da fé que cura, a fé que salva, a fé que transforma, a fé que Jesus elogia, para vocês terem ideia. A questão é bem clara na Bíblia, não está ligado no quanto de fé a gente tem. Não é pouquinho, é bastante, médio. Não é a porcentagem de fé que você tem, mas é no que você tem fé. Qual é o objeto da sua fé?
crer em Jesus não é somente acreditar nele. Crer em Jesus não é somente falar, eu creio em Jesus, eu acredito nesse filho de Deus, no único filho. Crer em Jesus, acreditar nele, é você se despir de todos os seus fundamentos, de toda a base do seu coração, de todo o sistema que você usa na sua vida para confiar em todas as outras coisas menos ele e colocar nele. É você usar tudo que você tem de desculpa e colocar nele. Jesus é a resposta tanto dos seus grandes problemas da sua vida, da sua salvação, de todos os principais da sua morte, da vida eterna, mas ele também, ele responde aqueles pequenos probleminhas da sua vida. Acreditar em Jesus Cristo é você entender que ele é a resposta tanto desses grandes problemas, quanto dos seus pequenos problemas. Por quê? Uma vida que confia em Jesus para a resposta desses dois é uma vida humilde desse homem. Jesus, ele é a resposta tanto da sua salvação, daquilo que te liberta, te cura do pecado e que te traz a vida eterna, assim como daquilo que te tira o sono, daquilo que te angustia. Sabe aquilo que te faz palpitar e faz com que você perca o seu sono, a sua vida e o seu estresse e você fique estressado com isso? Jesus é a resposta disso. Por isso a questão é, onde está a sua fé? Porque se a gente tratar do quanto é a quantidade da nossa fé, quanto você precisa de fé? O quanto esse centurião nesse texto precisou de fé? Em quantidade. O suficiente para clamar o nome de Jesus. É isso que ele espera que você tenha na sua vida. Que tanto o seu principal problema, a sua salvação, os grandes dilemas da sua vida existenciais, que eles tenham a sua resposta em Jesus, mas que também o pão diário da sua vida, a necessidade que você tem de querer que Deus atenda a sua oração, que Jesus seja essa resposta também. Isso é confiar nele, isso é acreditar nele, isso é se despir dos seus verdadeiros ídolos, para confiar em Jesus Cristo. Então, quanto você precisa? O suficiente para crer em Jesus Cristo. Por fim, eu quero passar brevemente a respeito do elogio que Jesus traz nos versos de 9 a 10. Ele fala o seguinte: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Jesus traça um elogio a esse homem, e que durante toda a narrativa dos evangelhos, Jesus só faz isso 2 vezes. A primeira vez é com esse centurião, e a segunda vez é com a mulher sírio-fenícia, a mulher cananeia, que surpreendentemente usa do seu entorno cultural para responder um valor da eternidade, que fala que quando que é por direito que os filhos de Deus recebam as bênçãos de Deus. E ela chega e fala, não, mas até os cães comem da comida dos seus donos. E Jesus elogia a fé dessa mulher. Só nesses 2 casos Jesus elogia. E esses dois personagens, essas 2 pessoas, são pessoas gentios, são gentias. Alguns teólogos, então, para a gente poder entender esse elogio, sustentam que não se trata, então, aqui de uma crítica aberta contra Israel, mas se trata da maneira como Jesus encontrou fé no lugar que ele esperava menos. Como assim? Quando a gente compreende esse texto assim, a gente precisa ver 2 coisas bem rápido. A gente precisa entender o contraste entre a missão de Deus e o etnocentrismo do povo do judeu. A gente entende na Bíblia, especialmente quando a gente lê Romanos 3:2, que aos judeus foram entregues as Escrituras. Aos judeus, não aos outros povos. Deus escolheu uma nação para que fosse dele. Então ele escolhe um povo para que detenha o conhecimento da palavra, da salvação e do caráter de Deus. Então se esperava que os judeus tivessem fé em Deus. Mas se esperava que eles tivessem fé no ápice da revelação de Deus, que é em Jesus Cristo, nas boas novas do Evangelho. Mas esses caras, ao invés de terem isso, eles perdem justamente isso. Eles perdem aquilo que é mais importante, eles falham em responder à fé em Jesus Cristo.
Mas ao mesmo tempo que eles falham, eles não entendem também o privilégio que eles tinham de deter a palavra de Deus. Porque Deus escolheu um povo para que tivesse as escrituras, para que tivesse o conhecimento dele, para que ele fosse bênção para as outras nações. A gente olha isso ao longo de todas as alianças que Deus faz, com Adão, com Noé, com Moisés, com Abraão, com Moisés, com Davi, a nova aliança. Existe uma linha de que Deus sempre quer abençoar toda a humanidade. Então, até mesmo Jesus, na revelação que Deus faz, em Jesus, Simeão, aquele que o recebe no templo, quando ele ainda é uma criança, ele diz, ele é a luz para a salvação dos gentios. E quando Jesus é expulso da sinagoga, em Lucas 4, ele é expulso no final das contas, por quê? Porque ele elogia a quem Elias foi atrás. Elias foi atrás de uma gentia. Então, esse elogio que Jesus ele faz, mostra como os judeus, eles eram etnocêntricos, não só por causa da sua espiritualidade, mas por causa de uma razão histórica também, que aqui não dá para abordar. Mas eles eram um povo etnocêntrico, e de que ao mesmo tempo que eles não deixavam alguns irem, e eles mesmos entrarem, eles eram guias cegos para outros cegos. Então, quando a gente vê esse elogio aqui de Jesus, esse elogio de Jesus, ele é justamente porque ele encontrou fé naqueles que eles eram menos privilegiados que os judeus, naqueles que se menos esperava que eles respondessem à fé em Jesus. Então, um detalhe muito interessante desse texto, concluindo aqui, é que esse centurião sabia que diante da cultura dos judeus, da espiritualidade dos judeus, do etnocentrismo deles, ele era indigno em todos os sentidos da vida dele, culturalmente, espiritualmente, talvez moralmente para alguns, né? E é isso que ele diz para Jesus: eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, eu não sou digno nem de te encontrar, eu não sou nada. Mas Jesus, você é digno de tudo. Então Jesus diz, este está compreendendo. Esse é o elogio de Jesus. Ele está entendendo, alguém pegou isso, alguém entendeu. Que essa possa ser a sua oração. Eu não sou digno de nada, eu não sou digno de ir ao teu encontro. Eu creio que o Senhor é capaz de resolver meus problemas com uma palavra. E mesmo se o Senhor não resolver, o Senhor continua sendo meu Deus, porque você é digno de tudo. E queridos irmãos, dentre todos os homens, de todos aqueles que foram criados, apenas um foi digno. E desse um que foi digno de toda a honra, e de toda a glória, e de todo o louvor, e de que todos os joelhos da face da terra se dobrassem ao seu nome, ele foi digno de ser sacrificado. A vida dele era digna de aplacar a ira de Deus contra os nossos pecados. Nenhum de nós aqui seria capaz de fazer isso, porque a nossa vida é imunda, mas a vida daquele que o único que era digno foi o sacrifício para o nosso perdão. E ele escolheu ser morto para que hoje pudéssemos ter vida. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem que responde como esse centurião ele foi curado. De que maneira? Por que um homem indigno foi curado? Porque Jesus o tornou digno. Ele fez a vida dele se esvair para que ele pudesse ter vida, esse centurião. Esse homem ele estava entendendo aquilo que é o ponto central desse texto, a fé. A essência da nossa fé cristã, a essência da nossa salvação, é afirmar que Jesus Cristo ele é bom o bastante, de que nós não somos, mas estamos nele. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer e louvar ao Senhor, porque dentre todos nós aqui, ninguém foi capaz de cumprir aquilo que o Senhor queria, mas por causa do sacrifício de um único homem, daquele que era digno de tudo,
e que abriu mão da sua glória, nós pudéssemos ter vida hoje, Deus. E nós estamos reunidos aqui, Senhor, porque esse mesmo sangue que foi derramado nos une hoje, Pai. Nos une por esse momento tão especial que teremos de ceia. Pedimos, Deus, para que a nossa oração, a nossa vida, seja igual a desse centurião, de humildade, de reconhecer o quanto nós necessitamos do Senhor e de que nossa fé está em Ti, de que não são as nossas boas obras, não é a nossa autorrealização, mas é ao abrir mão das nossas próprias vidas que podemos encontrar a grande alegria no Senhor. Queremos depositar a nossa confiança em Ti. Queremos, Deus, declarar que os nossos maiores problemas já foram resolvidos no Senhor. E de que os menores, os mais pequenininhos, aquilo que a gente não consegue descansar, porque nós somos frágeis, nós somos fracos. A gente perde o coração, a nossa paciência por coisas pequenininhas, Deus. Mas Jesus, você também é a resposta disso. Queremos confiar em Ti nesta manhã, Pai. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.